Olá a todos, bem-vindos ao canal Marcenaria Prática. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu consegui minha primeira bancada de marceneiro praticamente de graça. Além disso, vou dar algumas dicas para que você mude um pouco o seu comportamento do dia a dia e com isso não deixe escapar boas oportunidades de reaproveitamento de móveis e madeiras em geral. Todo marceneiro, seja ele amador ou profissional, precisa de uma ou até mais bancadas de trabalho. Para decidir que tipo de bancada você vai ter, é necessário avaliar as suas condições atuais, o que você pretende fazer e o que você efetivamente pode fazer. Procure por ideias já existentes de pessoas que se encontravam em situações semelhantes às suas. O orçamento disponível é sempre decisivo, portanto, quanto menores forem os gastos, tanto melhor. No meu caso foi o seguinte: marcenaria amadora, um espaço razoável, porém aberto, eu tenho uma varanda razoavelmente grande e orçamento limitado, como é comum nos dias de hoje. O próximo passo é fazer algumas pesquisas. Tendo acesso à internet, use bastante dessa fonte. Pesquise por termos objetivos, como bancada de marceneiro, e também os equivalentes em inglês, woodworking bench nesse caso. Aprenda com o resultado de cada pesquisa e vá refinando cada vez mais essa sua pesquisa. Em seguida, defina o material que você tem disponível e aquele que você vai poder adquirir. Faça alguns desenhos, mesmo que você não seja bom nisso, habitue-se a fazer esboço do que você pretende fazer. Junte algumas fotos dos projetos que serviram de inspiração, organize tudo isso e comece a listar as etapas para executar o projeto. Finalmente, execute o projeto. Porém, saiba desde o início que nem tudo vai sair do jeito que você gostaria. Faz parte do processo. E lembre-se, tudo é aprendizado. Passe a ter um olho clínico de marceneiro. Todo móvel ou parte de móvel pode ser reaproveitado. Tudo depende apenas da sua imaginação, da disponibilidade de tempo e do custo. Fique atento e não perca nenhuma oportunidade. Quando eu iniciei esse projeto, a minha bancada era na verdade um simples banquinho. E com esse banquinho eu tinha muitas limitações. Mas eu não desisti, continuei tentando, adaptando, aprendendo, fui fazendo do jeito que era possível. Na nossa mudança mais recente, precisávamos de uma mesa nova para a sala. A que tínhamos antes era essa aí da foto. Surgiu uma chance de comprar uma mesa maior com 4 cadeiras por um preço muito baixo. Daí essa mesa antiga entrou na minha mira. Ela era bem antiga, mas de madeira sólida. Tinha um tampo dividido com 2 abas laterais. Os pés e a parte de sustentação estavam em bom estado, como se pode ver nessa foto aqui. Já o tampo estava bem desgastado. Estava horrível por baixo, pois sofreu algumas adaptações com muitos pregos. Aqui está o início do processo. Depois de retirar muitos pregos, retirei o tampo e as abas laterais. Para o projeto de mini bancada que eu já tinha em mente, os pés me pareceram servir perfeitamente. O maior problema eram as cunhas que sustentavam a trave central. Uma estava bem desgastada e a outra estava quebrada. Nessa época eu já havia começado meu estágio em uma marcenaria aqui na minha cidade. Lá não foi difícil produzir as cunhas novas. Ao ver as novas cunhas posicionadas, tomei a decisão de retirar a tinta preta que era o acabamento daquela mesa até então. Eu prefiro acabamentos em que a beleza natural da madeira possa ser apreciada. Devido à minha limitação de espaço e como o material disponível, a mesa, não era das maiores, a minha opção necessariamente deveria ser por uma bancada pequena. Sendo assim, minhas pesquisas foram avançando sobre os seguintes termos: mini bancada, mini workbench, saw bench, saw horse, que é uma espécie de bancada pequena para ser usada na atividade de serrar madeira. Já com tudo isso em mente, não foi difícil conseguir 2 pequenas tábuas de cedrinho na marcenaria onde eu estava estagiando. As ideias começavam a tomar forma. Aqui foi a primeira vez que eu coloquei as partes juntas. Estava tudo solto, apenas encaixado e apoiado. Era apenas para uma avaliação inicial. A ideia foi uma junção de mini bancada com tal sawhorse, que é como os americanos chamam aquelas pequenas bancadas para serrar madeiras.
Aqui mais alguns detalhes de como eu pretendia que ficasse no final das contas. Depois disso foi listar as etapas do projeto e começar a executá-las. A primeira etapa seria retirar a tinta, o que me remeteu novamente a mais pesquisas na internet. O resultado foi que a forma mais eficiente para o meu caso seria usar um removedor de tinta do tipo pastoso, sempre lembrando de usar os equipamentos de segurança, os EPIs, equipamentos de proteção individual, afinal esse produto é bastante tóxico. A máscara com filtro eu já tinha, então foi um gasto a menos. As luvas e o óculos são bem baratos e se conseguem em qualquer loja de tintas. Sempre use os EPIs adequados a cada situação. Para remover a tinta quimicamente, além dos EPIs, vamos precisar do seguinte: o removedor pastoso, obviamente, um pincel de largura compatível com a madeira que você vai tratar, preferencialmente com cerdas naturais, uma ou mais espátulas e thinner para remover as sobras no final do processo. Aqui um lembrete importante: se você, como eu, tem um ou mais pets, isole a área. No meu caso, como trabalho na varanda e já tinha pensado nisso, já estava tudo preparado, foi só instalar a cerca. O removedor pastoso age muito rápido, mas esteja preparado, pois não é um processo limpo. Em pouco tempo as bolhas se formam e a tinta começa a se soltar em camadas. Aí é só usar a espátula e ir raspando a tinta solta. Vejam aqui o resultado e o resíduo gerado. Depois da tinta removida, passe o thinner com pincel para remover a tinta das ranhuras, dobras e encaixes. Se tiver disponível uma escova com cerdas de latão, ajuda bastante. Como esse é um processo químico agressivo, eu recomendo deixar a madeira descansar por alguns dias. Com a madeira de volta em seu estado natural, é hora de pensar no acabamento. O primeiro passo do acabamento é a proteção da madeira. Comecei com 2 demãos de cupinicida. A próxima etapa foi fazer as furações e rebaixos para as ferragens que eu decidi utilizar. Eu não pensei que fosse ficar muito firme. Pensei que tivesse problemas e teria que fazer umas travas extras. Mas para minha surpresa ficou bem firme. Os parafusos ficaram embutidos e a aparência até que ficou bem legal. Acabei desmontando tudo para dar o acabamento final. Para esse acabamento foram 2 demãos de seladora e 3 de verniz náutico, afinal ela vai ficar na varanda sujeita a sol e chuva. Terminado o acabamento, fiz a montagem final. Foram necessários mais alguns ajustes nas travas para alinhar as 2 abas do tampo. Usei porcas do tipo borboleta, pois como as coisas aqui são provisórias, posso precisar desmontar essa bancada. Além das porcas borboleta, como o piso da varanda é aquele tipo rústico, antiderrapante, ele é irregular. Para poder nivelar a bancada e também para manter os pés afastados do chão, eu instalei sapatas rosqueáveis. Aqui está uma imagem da bancada já em uso. Eu espero que as ideias e conceitos aqui apresentados tenham sido úteis. O seu comentário é muito bem-vindo. Qualquer dúvida pode colocar aqui que eu vou me esforçar para responder. Um grande abraço a todos.